pessoal, aqui é o Wendel, vai começar mais uma videoaula de matemática, ok? Bem, essa videoaula é para o 8º ano do projeto Avalia Brasil. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 5, e desenvolver duas habilidades. A primeira é identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. E a segunda é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Os objetivos dessa videoaula são 3. O primeiro é interpretar a localização de objetos tendo outra pessoa ou um objeto como referência. O segundo é compreender as coordenadas cartesianas e o terceiro, lógico, resolver alguns problemas. Vamos começar interpretando a localização de objetos. E eu trago aqui um cenário na qual eu estou colocando aqui no centro um personagem, o Juca, e alguns objetos ao redor dele. Vamos analisar um pouco esses objetos e resolver algumas questões. Primeiro é bem simples. Que objeto está na frente do Juca? Opa, perceba que o Juca está olhando exatamente para a mesa. Então, mesa é o objeto que está na sua frente. E que objeto está atrás do Juca? Bem, se a mesa está à sua frente, o vaso vai estar atrás dele. Entenda que nós estamos percebendo a localização de objetos tendo o Juca como referência. O que é que está na frente do Juca? O que é que está atrás do Juca? Vamos continuar interpretando. E eu trago aqui a terceira questão. Que objeto está do lado direito do Juca? Opa, do lado direito do Juca, nós temos o sofá, ó. Perceba que a referência é o Juca. O lado direito do Juca, nós temos o sofá. E do lado esquerdo do Juca, que objeto nós temos? A televisão. Do lado esquerdo do Juca é o lado da televisão. Tá aí. Vamos mudar um pouco o cenário e mudar a posição do Juca. Opa, perceba que o Juca está em uma outra posição. Os objetos, então, apesar de estarem no mesmo lugar, possuem referências diferenciadas em relação ao Juca. Vamos ver? Ao perguntar, por exemplo, qual objeto que está na frente do Juca, dessa vez o objeto que está na frente dele é o vaso. Perceba que o Juca está olhando para o vaso. Na frente dele nós temos o vaso. E atrás dele, qual objeto que vai ter? A mesa. Isso mesmo. A mesa é o objeto que está atrás do Juca. Do seu lado direito, agora nós vamos ter a televisão. Do lado direito do Juca. O Juca é a referência. E do lado esquerdo, qual objeto está do lado esquerdo do Juca? O sofá. Isso mesmo. O sofá está do lado esquerdo do Juca. O Juca é a minha referência. Então eu posso identificar a localização de objetos tendo uma pessoa como referência, no caso o Juca. Ok? Vamos resolver alguns problemas envolvendo o que aprendemos até agora. Trago aqui o problema 1 da seção Fixando Mais, que está na página 52 do material do Avalia Brasil. Diz o seguinte: o desenho abaixo ilustra uma sala de aula. Durante a explicação do conteúdo, o professor fez uma pergunta e o aluno que está sentado na cadeira mais distante da porta, na fila 1, foi quem respondeu a essa pergunta. Bem, quem está mais distante na porta são esses alunos, ó. Está mais distante, está aqui a porta, ó. Quem está mais distante são esses alunos. E quem respondeu está na fila 1. Opa, na fila 1, que é esta fila, ó, e mais distante da porta. Então quem respondeu foi o Lucas. Tá aí, ó. Qual o nome do aluno que respondeu a pergunta? Lucas, alternativa B. Localizamos o Lucas com algumas referências. A porta, as filas, e assim que localizamos objetos em croquis e mapas, tomando como referência pessoas ou objetos, no caso aqui, a porta e as filas. Ok? Vamos ver outra questão. Eu trago a questão 5 da seção Fixando Mais, que está na página 54. Diz o seguinte: Valdeci está conhecendo algumas cidades do Ceará. Ao chegar num determinado ponto, observou a seguinte placa de orientação diagramada. Está aqui a placa. Vamos ver o que é que ele quer saber. Ao entrar na segunda saída à direita, o novo destino a ser conhecido por Valdeci será, bem,
Perceba que a placa aponta para esta direção. Então, este é o sentido que você está andando na estrada. O Valdeci entrou na segunda à direita. Perceba que a direção aqui dos dois sentidos está à direita, exatamente. Este é o primeira saída à direita, e esta é a segunda saída à direita, já que ele está andando nesse sentido à frente. Se ele seguisse em frente, ele iria ou irá para Fortaleza, Aquiraz ou Messejana. Bem, mas ele quer saber que caminho ele seguiu ao entrar a segunda à direita. A segunda à direita, gente, Beberibe. Então Valdeci foi para o destino de Beberibe, foi conhecer a cidade de Beberibe. É isso aí. Vamos continuar com a nossa videoaula, aprendendo agora um pouco sobre as coordenadas cartesianas. Nas coordenadas cartesianas, devemos estar atentos para os referenciais, que são os eixos, o x na horizontal e o y na vertical. A coordenada é exatamente o par ordenado, o número de cada ponto correspondente ao eixo do x e ao eixo do y. Eu marquei aqui, nessas coordenadas, 4 pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, que está aqui, e o ponto D. Vamos ver as coordenadas de cada um desses 4 pontos, a começar pelo ponto A. Perceba que o ponto A está se correspondendo ao menos 4 no x e ao 2 no y. A ordem é sempre essa. Primeiro o x, depois o y. Então a coordenada do A é menos 4 e 2. Está aqui o par ordenado do ponto A, as coordenadas do ponto A. Vamos para o ponto B. Bem, eu devo olhar primeiro para o x, no caso 4, depois para o y, no caso 5. Então, o par ordenado do B vai ser 4 e 5. 4 para x, 5 para y. Vamos agora para o ponto C. Está aqui o ponto C. Perceba que o ponto C está correspondendo ao 0 do x e ao menos 3 do y. Então, o par ordenado dele é 0 para x, menos 3 para y. Por fim, vamos descobrir o par ordenado do ponto D. Olhando primeiramente a correspondência com o x, está aqui 3, e depois com o y, que é o menos 4. Então, o par ordenado vai ser 3 e menos 4. Bem, encontramos os 4 pares ordenados dos 4 pontos colocados aqui neste plano cartesiano. Vamos agora resolver alguns problemas e aprender um pouco mais do que estudamos até aqui. Eu trago aqui o problema 2 da seção Fixando Mais, que está na página 59. Diz o seguinte: observe o plano cartesiano. Está aqui o plano, eu deixei bem grande aqui na figura. E a questão é, o par ordenado 2 e menos 1 está representado pelo ponto, lembre-se, 2 e menos 1. O 2, que é o primeiro número, sempre vai corresponder ao x. Está aqui, ó, 2 no x, no eixo do x. O segundo número é menos 1. Menos 1 no eixo do y. Marquei aqui menos 1. Agora eu vou fazer a correspondência, ó. Menos 1 do y e o 2 do x. 2 do x com menos 1 do y vai dar exatamente no ponto S. Então, o ponto S é o ponto que tem a coordenada 2 e menos 1. A alternativa D é o ponto S. Vamos para outra questão. Está aqui. Trago a questão do Fixando Mais, a terceira questão. Está na página 60 do material do Avalia Brasil. Diz o seguinte: a professora de Júlia relacionou em um plano cartesiano a posição das carteiras escolares ocupadas pelos alunos de sua classe. Observe no desenho abaixo a posição das carteiras de alguns desses alunos. Está aqui o desenho com o plano cartesiano, x e y, e a posição de algumas carteiras, em alguns pontos. O que é que ele quer saber? A carteira de qual aluno corresponde ao par ordenado 4, 5? Lembre-se, o primeiro número é sempre o x, no caso 4. Marquei aqui no x o ponto 4. E o segundo
5 vai ser o do Y, marquei, ó. E agora eu vou fazer a correspondência, ó, do 4 com 5. E nós obtivemos esse ponto, que é, no caso, a carteira da Roberta. Roberta é, digamos assim, o ponto em que tem par ordenado 4 e 5. Roberta, alternativa D. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós aprendemos a interpretar a localização de objetos. Estudamos as coordenadas cartesianas e resolvemos alguns problemas. Continue com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!